エクシーズ召喚ランク4ダークリベリオンエクシーズドラゴンシンクロ召喚現れろレベル7クリアウィングシンクロドラゴン融合召喚現れろ飢えた牙持つ毒竜レベル8スターブベノムフュージョンドラゴン揺れろ魂のペンデュラム天空に描け光のアークペンデュラム召喚現れろ。 Fala aí galera da Monster Show, que eu tô trazendo aqui pra vocês o deck Red Eyes aí. Por quê? Porque saiu saiu não, foi anunciado alguns monstros novos, como esse Fallen Meteor Black Dragon, uma nova fusão, Red Eyes Insight, que é uma carta de Search, e o Red Eyes Meteor Dragon. E eu achei bem interessante assim a mecânica dos Red Eyes ser um deck de Dragão Dark. E aí montei a minha versão do deck e tô trazendo aqui pra vocês, tá? Ela começa com o Red Eyes Darkness Metal Dragon, porque ele é o melhor monstro do deck, assim. Pode invocar qualquer fucking dragão da mão ou do cemitério, então tipo, ele pode trazer todas as fusões de volta, exceto esse cara aqui que não pode ser invocado de outras formas, e o mesmo pro FGD. Mas tirando esses dois, ele pode invocar qualquer dragão da mão ou do cemitério, tá? Aí 3 Red Eyes Betrayal, aí você opta aí pela artwork que você prefere, tá? Porque o deck é dele e ele tá aí. Aí 3 Red Eyes Black Flare Dragon, tá? Ele é um monstro Gemini, ele pode ser usado como material de fusão pro Fallen Meteor do deck. Depois eu vou falar um pouquinho da spell da fusão, tá? E quando ele é Gemini Summon, você gasta a sua normal Summon para ele se tornar um monstro com efeito. Quando ele tira dano por batalha, no fim da Battle Phase ele tira 2.400 de dano, que não é muito desequilibrado, entendeu? Ele tira muito dano, tá? Aí 2 Red Eyes Meteor Dragon, ele também é Gemini, ou seja, eles não têm efeito no campo, são tratados como monstro normal no campo ou no cemitério, mas uma vez que você gasta a sua normal summon, ele se torna um monstro com efeito. E o Red Eyes Meteor Dragon, além dele ser um material de fusão, quando ele é Gemini Summon, ele defende os outros Red Eyes, tá? E isso torna ele um monstro muito bom. Aí vai 2 Summoned Skull, ou Rei Caveira, pra quem prefere, tá? Muita gente não entende o porquê do Rei Caveira aí no deck, mas é o seguinte: apesar dele não ter efeito, ele tem uma condição que ele é tratado como um monstro Arquifiend, ou um Arquidemônio, e isso permite que ele seja usado como material para fazer o Black Dragon Arquifiend, ou Arquifiend Black Skull Dragon, tá? Mesmo ele não tendo Arquifiend no nome, ele é tratado como monstro Arquifiend, então ele pode ser usado como material de fusão pro Arquifiend Black Skull Dragon. 2 Black Metal Dragon, porque dá pra equipar ele num monstro diretamente da mão. Ele é um monstro nível 1, isso é importante, Dragão Dark nível 1, por causa do Kinkabil. Depois eu vou mostrar pra vocês nos replays o que essa jogada faz, tá? E quando ele é enviado ao cemitério, você pode adicionar uma carta Red Eyes, qualquer uma do deck. Então ele faz Search e ele serve para buffar qualquer outro Red Eyes, tá? Aí 2 Blackstone of Legend, porque você pode também é um dragão Dark de nível 1, isso é importante, e você pode tributar essa carta para invocar um monstro de level 7 ou menor Red Eyes direto do deck. Isso é bom porque traz esses cabeça aqui que tem 2.400. E quando ela está no cemitério, você pode embaralhar um Red Eyes do cemitério de volta no baralho e adicionar ela de volta para mão, e você só pode usar um desses dois efeitos por turno. É bom porque ela recicla um pouco os monstros do cemitério, apesar de eu preferir quando ela tá lá para usar o Kinkabil. O Kinkabil, a princípio, é um monstro muito idiota, porque ele é Spirit e ele volta pra mão no fim do turno, tá? Mas o intuito dele é qual? Quando ele é normal summon, você pode selecionar um dragão, um monstro de nível 1 do cemitério e invocar, que pode ser
a Blackstone of Legend ou o Black Metal Dragon. Aí você pensa, ah, vai fazer um Xyz 1, rank 1, né? Com esses dois monstros em V1. Só que não, eu vou fazer uma fusão de contato, eu vou fazer o Beast Eyes. Porque é uma fusão de contato de um dragão Dark com um monstro besta qualquer. E os dois são dragão Dark e ele é um monstro besta. Então você vai usar aqui dois monstros com no máximo 600 de ataque para fazer um bicho de 3000. Chega a ser ridículo, entendeu? E pelo efeito do Beast Eyes, quando ele destrói o monstro por batalha, ele tira dano igual ao ataque do monstro besta que você usou como material. Então ele vai tirar 400 do Kinkabil. O Kinkabil tá aí só pra isso, tá? Mas ele é um monstro que sozinho, na normal dele, traz um monstro de 3000 de ataque do extra deck. Então ele se tornou um monstro muito bom, tá? 3 Paladino do Dragão Negro, né? Paladin of Dark Dragon. Ele precisa ser invocado por ritual. E o primeiro efeito dele não é muito bom. Quer dizer, é bom, mas eu não uso tanto. Que quando ele ataca um monstro indefeso, ele destrói na hora, né? Sem cálculo de dano. Mas a principal função dele é que você pode tributar ele para invocar um monstro Red Eyes do deck. Ou da mão, tá? Qualquer um. Até esse cara aqui, é a jogada principal, assim. Você tributa ele, traz o Red Eyes, e daí pelo efeito do Red Eyes Darkness Metal Dragon, já faço mais invocações especiais, tá? Além da spell da ritual dele ser ótimo, tá? Além disso eu tô rodando uma Dragon's Mirror para fazer aqui o First of Dragons e o FGD. É muito fácil fazer qualquer um dos dois nesse deck, tá? Uma Wall for One para fazer o spawn aqui dos monstros nível 1, acelerar a Blackstone, e se eu precisar de uma outra carta, trazer o Black Metal Dragon. Mas normalmente eu trago a Blackstone para fazer special do monstro do deck. Uma Raigek para limpar o campo do oponente. A Lure of Darkness. Tem uma carta dos Red Eyes chamada Cards of Red Eyes Joy, que descarta um monstro Red Eyes e compra duas cartas. É semelhante, mas porque eu rodo alguns monstros que não são Red Eyes, como é o caso do Rei Caveira, do Black Metal Dragon, Blackstone of Legend e do Kinkabil, tá? Eu preferi a Lure. Porque eu compro primeiro antes de banir o custo. A Red Joy é diferente, tem que descartar primeiro para depois comprar. Então às vezes ela pode travar na mão e ela não é buscável por nenhuma carta que busque cartas Red Eyes, porque ela não tem Red Eyes no nome. Então a Lure acabou sendo uma opção melhor, tá? E é por isso que eu rodo duas dela. Além disso eu rodo duas Gospel Revival, porque ela invoca qualquer monstro de nível 7 ou 8 do cemitério, e quando ela está no cemitério ela defende os monstros dragões de serem destruídos, tá? Lembrando que ela pode ressuscitar, por exemplo, o Fallen Meteor, porque ele é nível 8, o Beast Eyes, que é nível 8 também. Esse cara aqui não, porque ele é nível 9, mas pode ressuscitar tanto o Fallen Meteor quanto o Beast Eyes. Duas Preparation of the Hits. Por quê? Porque eu não rodo tantos monstros invocáveis, tá? E o Paladin é uma engine muito importante do deck. Então eu acabo ficando com alguns monstros que eu não tenho como invocar, como é o caso dos Red Eyes, do Summoned Skull, do Meteor Dragon. E daí eu uso a Preparation para usar eles como material de ritual, para poder usar o efeito do Paladin, trazer o Red Eyes Darkness Metal Dragon, usar o efeito dele e trazer o monstro que eu tributei como custo pro ritual de volta. Por isso a Preparation é muito importante, até porque a spell do ritual, a Dark Dragon Ritual, é muito importante, tá? Além disso, duas Red Eyes Insight, que é uma carta beta que saiu agora, né, foi anunciada agora, que pelo custo de enviar um monstro Red Eyes da mão ou do deck pro cemitério, ela adiciona qualquer Red Eyes Spell Trap Card, tá? E você só pode ativar uma dela por turno. O custo de enviar um monstro do deck pro cemitério não é um custo ruim, acaba se tornando uma coisa boa, porque eu posso ressuscitar um monstro por Gospel Revival, eu posso usar como material de fusão pela Dragon's Mirror. Então acaba sendo um custo bom, até porque eu posso ressuscitar os monstros depois com outras cartas, como o Red Eyes Darkness Metal Dragon, alguma das traps dos Red Eyes, tá?
Red Eyes Fusion. Essa carta é desequilibrada, tá? Ela é muito boa, só que a condição de ativação dela torna ela uma carta menos apelona, apesar de ser muito importante no deck. Porque ela faz uma fusão de qualquer monstro fusão que liste monstros Red Eyes como material, usando os materiais do campo, da mão ou do deck. Do deck, é isso mesmo. Não estou brincando não. Então, você pode fazer o Fallen Meteor Black Dragon ou o Arcfiend Black Skull Dragon usando os materiais do deck. Isso é muito desequilibrado, porque esses monstros têm mais de 3.000 de ataque e tem efeito de tirar dano. Tá? E nada impede os monstros de atacar. O único problema é que no turno que você ativa ela, você não pode fazer normal ou Special Summon de nenhum outro monstro. Se não fosse por isso, o deck Red Eyes era meta com certeza, porque dá pra fazer alguns loopings muito legais, deixar, por exemplo, 3 ou 4 monstros com mais de 3.000 de ataque no campo. É muito bom. Tá, tem que tomar algum cuidado, porque eventualmente você vai fazer a fusão e vai levar uma bottom, ou ele vai ativar alguma carta que negue efeito e destrua, como Solemn Strike ou Divine Wrath, sei lá, alguma coisa mais inusitada, e acaba destruindo o monstro. E isso é muito ruim, porque você vai ficar sem nada no campo, porque depois que você ativa a fusão você não pode fazer mais normal ou Special Summon. Então é preciso tomar um pouco de cuidado, tá? Dark Dragon Ritual. Bom, normal, carta de ritual para fazer o Paladin of Dark Dragon, mas ela tem um efeito que eu não tinha me dado conta até precisar, tá? É que quando ela está no cemitério, você pode banir ela e adicionar uma Red Eyes Spell ou Trap Card do deck. Ou seja, ela também serve como search, ela serve para buscar, por exemplo, a Red Eyes Fusion ou alguma das traps dos Red Eyes. Então ela acaba se tornando nesse deck uma carta muito importante. Muitas vezes eu não posso ativar ela, exceto ela, para dar bite numa MST, Twin Twister, ou efeito do Curas, ou alguma coisa do tipo, para poder usar o efeito dela do cemitério. Então ela acaba se tornando uma carta que, quando você não pode propriamente fazer um monstro ritual usando ela, ela acaba se tornando uma carta search muito importante. Além disso, uma Return of Red Eyes. Se eu controlo um monstro Red Eyes, eu posso Special Summon um monstro normal do cemitério. Tá? Lembrando que todos os monstros Gemini contam como monstro normal no cemitério. Então eu posso invocar aqui desde o Red Eyes Dragon, Red Eyes Black Flare Dragon, o Red Eyes Meteor Dragon ou o Rei Caveira. Qualquer um desses eu posso trazer pela Return of Red Eyes. E quando ela é destruída, eu posso selecionar o monstro Red Eyes no cemitério e invocar. Ou seja, ela faz uma invocação no Red Eyes no cemitério por turno, desde que eu controle pelo menos um. Tá? As únicas formas de eu ficar sem monstros assim, é muito difícil bater no Red Eyes por ataque. Então eu posso tomar uma Raigeki ou Dark Road. São as cartas mais preocupantes assim para trancar a Return of Red Eyes. E essa é uma carta que o oponente pode ficar meio indeciso se destrói ou não, porque ela pode trazer um Red Eyes do cemitério. Tá? É a única carta que consegue ressuscitar aqui o Red Eyes Darkness Metal Dragon quando ela é destruída. Tá? Seria a única carta se não fosse a Red Eyes Spirit, que não é contínua como a Return, mas você seleciona um monstro Red Eyes no cemitério e invoca qualquer um. Tá? É um efeito simples, curto e grosso, muito bom. E para terminar, uma Solemn Warning, porque é Solemn Warning. Tá? Eu espero que todos vocês conheçam a Solemn Warning, mas para quem não conhece, tá aí. Quando um monstro é invocado ou um Spell Trap ou efeito de monstro é ativado que inclui uma Special Summon, você paga 2.000 pontos e nega. Tá? Podendo negar a Special Summon inerente e não inerente. Vamos pro Extra Deck então. 2 Fallen Meteor Black Dragon. É uma carta nova, tá? É a razão de eu ter montado esse deck, porque eu gosto de trazer novidade para vocês aqui, tanto no canal quanto na página. E não é um monstro difícil de fazer, é um monstro Red Eyes mais um monstro nível 6 dragão. Tá? Lembrando que você pode usar os materiais do deck. Tá? Você pode estar usando aqui qualquer um dos 2 Red Eyes, seja o Gemini ou o normal. E então
junto com o Red Eyes Meteor. E pelo efeito dele, quando ele é invocado, você envia um monstro Red Eyes do deck para o cemitério e então inflige dano igual a metade do ataque do monstro que você enviou. Ele tem 13.500 de ataque, é nível 8, pode ser ressuscitado aí por Red Eyes Spirit, por Return, enfim, por Gospel Revival. E quando ele é destruído e enviado ao cemitério, você seleciona um monstro normal no cemitério e invoca. Tá? Então ele é um ótimo monstro para pôr no primeiro turno, porque ele inflige dano, e caso o oponente destrua ele, você não vai ficar sem nada no campo. Outra coisa que eu esqueci de comentar é que pelo efeito da Red Eyes Fusion, o nome do monstro fusão que você invoca se torna Red Eyes Bedragon. Ou seja, mesmo o Fallen Meteor Black Dragon não sendo Red Eyes, quando ele entrar no campo ele vai ser considerado um monstro Red Eyes. Então eu posso usar ele em combo com Return of Red Eyes ou qualquer outra carta que equipe em Red Eyes, por exemplo o Black Dragon, o Black Metal Dragon. A outra fusão do deck é o Arcfiend Black Skull Dragon. Ele é um monstro nível 6 normal Arcfiend. Não são muitos que existem, tá? Eu acho que além do Rei Caveira, só mais um monstro é considerado Arcfiend. Um monstro normal nível 6 é considerado Arcfiend, tá? E como eu falei, você pelo efeito da spell da fusão, você pode usar os materiais da mão do campo ou do deck, tá? E no turno que ele ataca um monstro, ou que ele teve uma batalha, tanto com o monstro ou ataque direto, ou mesmo que ele não tenha destruído o monstro, mas ele ficou no campo, no final da Battle Phase, você seleciona um monstro Red Eyes do cemitério, volta ele pro deck e inflige o dano igual ao ataque daquele monstro. Tá? Isso é muito OP, porque ele tem 13.200 de ataque e tira... Normalmente eu costumo usar o Red Eyes Bedragon para retornar, para manter ele no deck. E então acaba infligindo 2.400 só por efeito, que é uma coisa ridiculamente boa, tá? E quando ele ataca, ele impede o oponente de ativar qualquer coisa até o final da damage step, tá? Então isso é muito bom contra Cosmo, contra qualquer coisa que ative na battle, sabe? Efeito de monstro, BA, sei lá, Yanzing, qualquer coisa. Então, se o oponente costuma ativar muito efeito na battle, ele se torna um monstro ótimo, tá? Além disso, 2 Bestiais Pendulum Dragon, como eu falei pra vocês, é uma fusão de contato, não é difícil, né? Por causa do Kinkabil, que traz um monstro nível 1 do cemitério de volta, tá? E quando ele destrói um monstro por batalha, ele inflige dano igual ao ataque do Kinkabil, no caso é 400, né? Ele é um monstro de fusão com 3.000 de ataque, ótimo monstro, pode ser ressuscitado aí por Gospel Revival ou pelo Red Eyes Darkness Metal Dragon. Além disso, eu rodo um First of Dragons pra fazer com a Dragon's Mirror, tá? É 2 monstros normal, lembrando que qualquer monstro Gemini é considerado um monstro normal no cemitério, tá? E ele é bom porque ele tem um ataque razoável, né, 2.700, mas ele não pode ser destruído por batalhas por monstros que não são normal, e ele é inafetado por efeitos de monstro, tá? Inafetado, isso é uma palavra muito pesada hoje em dia no Yu-Gi-Oh, tá? Então essa é a justificativa dele estar no deck. E um FGD, né, pra quem não conhece, é um monstro com 5.000 de ataque que não pode ser destruído por batalha por monstro que não seja luz. Então, não é difícil invocar ele, tá? Graças a Dragon's Mirror, e esse deck tem um poder de Graveyard Bound muito forte, tá? Ele envia muito monstro pro cemitério, então é por isso que roda um FGD. Além disso, 3 Red Eyes Flare Metal Dragon, tá? Que você detacha um material dele, seleciona um monstro um monstro Red Eyes normal no cemitério e invoca, tá? No caso, se você tiver 2 dele no campo, uma jogada que eu faço bastante, 2 dele no campo e qualquer outro Red Eyes no cemitério, você atacha os 2 como overlay, faz o que precisa, tira o material e traz ele de volta, né? Sem fazer normal. Então você transforma um Red Eyes Flare Dragon um Red Eyes Flare Metal Dragon, né? E
toda vez que o oponente ativa uma Spell, Trap ou efeito de monstro, ele leva 500 de dano. Imediatamente. E se o Red Ice Flare Metal Dragon tem um material, ele não pode ser destruído por efeitos de carta do oponente. É muito bom, é desequilibrado, é forte, é tudo de bom esse bicho. Tá? Além disso, eu rodo um Mecha Phantom Beast Rakosaki, esse set bem comum aí. Tirando o material, ele invoca 2 tokens e eu posso tributar um Mecha Phantom Beast para destruir uma carta. Só que ele não pode batalhar no turno que ele ativa esse efeito. E ele não pode ser destruído enquanto eu controlo tokens. É melhor para fazer na segunda mine, tá? Eventualmente, eu nunca fiz ele, mas tá aí, porque é uma carta boa. Photon Strike Bowser, ele é um Xyz 6. Eu rodo 4 monstros level 6. São o Red Ice Meteor Dragon e o Summoned Skull. Eventualmente eu vou poder fazer um Xyz 6 e daí eu optei por pôr o Photon Strike Bowser, que tira dano quando o oponente ativa um monstro de efeito, né? Quando o oponente ativa um efeito de monstro, detacha um material, nega o efeito, destrói e inflige 1000 de dano. Essa é a justificativa dele estar no deck. Além disso, vai um Number 39 Top Beyond, que também é um monstro ridiculamente forte e com um efeito ótimo, porque ele zera o ataque de todos os monstros só por ele ter sido invocado. Quando você invoca o Top Beyond, o ataque de todos os monstros que o oponente controla se torna 0 e ele tem 3000 de ataque, ajudando muito em combos aí de dano massivo. E o último slot aqui eu ocupei com o Number F0 Top Key Filter. Eu nunca fiz ele também, mas tá aí, né? Ele não pode ser destruído por batalha. Quando ele vai ser destruído por efeito, eu detacho um material e nego a destruição dele. Ele não toma dano de batalha envolvendo ele. E quando ele batalha com um monstro, eu posso pegar o controle daquele monstro pra mim até o final da Battle Phase. Eu vou deixar aí no restante do vídeo alguns replays. Eu espero que vocês se divirtam com o deck, como eu me divirto jogando. Ele é um deck muito forte, tá? Talvez os monstros não se defendam tão bem quanto o Blue Eyes, por exemplo, mas é um deck com poder de ataque, um poder de spawn tão grande ou até melhor do que o Blue Eyes, tá? É desequilibrado por causa dessa mágica. Bom, eu não vou falar muito aqui, não vou me estender. Curtam a página no Facebook, se inscrevam no canal, divulguem esse deck se você achou ele legal. E aproveite os outros vídeos da Monster Showcase aí. Eu vou tentar trazer novidade com outro deck novo, que é o Crystron, tá? Que é um deck de synchro novo, anunciado agora há pouco. Bom, aproveitem os replays e até a próxima.